Olá, queridos alunos e queridas alunas do oitavo ano A, da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Eu me chamo Gutenberg, eu sou professor de matemática de vocês. E o tema da nossa aula de hoje, dessa semana do dia 22 de março ao dia 26 de março, vai ser congruência e semelhança de triângulos e algumas informações iniciais de quadriláteros, tá? Então, eu vou falar rapidamente aqui o dia e o horário que teremos aula, Nós teremos aula toda terça-feira, das 10 horas e meia, 10 horas e 30 minutos da manhã, até às 11 horas e 20. E toda quarta-feira, das 7 horas e 30 minutos até às 8 horas e 20 minutos. Então esse é o nosso horário, turma do oitavo ano A. Nós estamos aqui, ó. Deixa eu sublinhar aqui de vermelho, para ficar claro. Nós estamos aqui, ó, tema geometria, congruência de triângulos e demonstração de propriedade. Mas o tema que nós vamos falar mais é congruência de triângulos, Congruência e semelhança, semana 22 a 26 de março. A próxima é que vai detalhar mais das propriedades dos quadriláteros. Então nós estamos aqui. Vamos falar muito de triângulo, Então vamos começar com a aula de hoje falando de a diferença entre semelhança e congruência. O material de atividades que vocês terão que fazer é esse aqui, ó, que vai estar lá disponível para vocês. Os casos de congruência de triângulo, Ele vai dar um texto e vai explicar tudo para vocês. Meu papel aqui é simplificar. Vou tentar explicar de uma forma mais simples quais são os casos de congruência, o que é congruência, o que é semelhança. E aí vocês terão condições de fazer esses cinco exercícios que estão aqui, tá? Então vamos ao que importa. A primeira ideia que você tem que ter na cabeça é que semelhança não é a mesma coisa que congruência, tá? Semelhança é uma coisa e congruência é outra. Quando falar semelhança, você tem que lembrar da palavra parecido. Quando falar congruência, você tem que lembrar da palavra igualdade. Então vamos começar aqui dizendo algumas características da semelhança entre triângulos. Semelhança, parecido. Quais são as características que os triângulos semelhantes têm? A primeira é que os ângulos são iguais, os ângulos internos. Então observe aqui que eu desenhei dois triângulos parecidos, ó. Eles têm o mesmo formato, eles estão na mesma posição, eles têm o mesmo ângulo reto aqui, ó. Tá vendo? Mesmo ângulo reto. Porém, eles não são iguais, eles são parecidos. E aí eles têm os ângulos iguais aqui. É a primeira característica da semelhança de triângulos. E os lados são proporcionais. Aí é que está a grande diferença, que na congruência tudo é igual. Ângulos iguais, lados iguais. Na semelhança, apenas os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. O que significa isso? Se você comparar o lado maior de um triângulo com o outro, você vai ver que ele aumenta na mesma proporção ou diminui na mesma proporção em relação aos outros lados. Se você pegar o segundo maior lado e comparar com o outro, ele aumentou na mesma proporção do maior lado. E se você pegar o menor lado e comparar com o menor lado do outro triângulo, você vai ver que também ele aumentou na mesma proporção ou reduziu na mesma proporção que o outro triângulo. Vamos ver isso aqui na prática? Olha aqui. Deixa eu sublinhar aqui para ficar mais claro. Tá vendo aqui esse lado aqui? Deixa eu apagar aqui.
Esse lado aqui mede 5, ó. Ele é o maior lado desse triângulo pequeno aqui. Aí se você for lá no outro triângulo, olha aqui, o maior lado do outro triângulo é 10. Do 5 para o 10 aumentou quantas vezes? É isso que você tem que raciocinar. Aumentou 2 vezes, ó. 5 vezes 2 dá 10. Aí se você pegar o segundo maior lado, que está na base, é 4, ó, nesse triângulo pequeno. E se você pegar a base do outro triângulo grandão, é 8. Aí é que vai vir, aí é que você vai matar se ele é proporcional, se ele é semelhante ou não. Se ele aumentar na mesma proporção do que esse lado maior, e acontecer também com um lado, com o outro lado, com o último lado, ele vai ser semelhante, ó. Do 4 para o 8 aumentou 2 vezes também. E aí só resta mais um lado, que é o menor lado, ó. O menor lado aqui é 3. E o menor lado do triângulo grande é 6. Então, se você ver a diferença do 3 para o 6, o 3 aumentou 2 vezes para chegar ao 6. Então, observe que em todos os lados ele aumentou na mesma proporção. Aumentou 2 vezes aqui, aumentou 2 vezes aqui e aumentou 2 vezes aqui. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Quando isso acontece, e todos os ângulos são iguais, ó. Esse ângulo superior do triângulo pequeno é igual ao ângulo superior do triângulo grande. O ângulo esquerdo da base, que é esse quadradinho aqui, que significa 90 graus, ele é igual ao do triângulo grande. E o ângulo da base do lado direito, 30 graus, é igual ao ângulo da base do lado direito do triângulo grande, que também é 30 graus. Então, quando os ângulos forem iguais e os lados forem proporcionais, aumentar na mesma proporção, tiverem o mesmo aumento ou a mesma redução, eles serão semelhantes. Professor, se eu analisar ao contrário, se eu analisar do grandão para o pequeno, vai dar a mesma coisa? Vai. Eu analisei do pequeno para o grande, né? Vamos analisar do triângulo grande para o triângulo pequeno. Você percebe que houve uma redução. Até visualmente você percebe que houve uma redução, ó, porque o triângulo aqui é grande e ele reduziu para... ele ficou menor. Agora resta saber se os ângulos são iguais. Aí você já vai analisando. Ó. O ângulo superior é igual ao outro ângulo superior? É. Tem que ser todos os ângulos iguais. Se tiver um diferente, ele já está descartado para ser semelhante. O ângulo da base aqui do lado esquerdo é igual ao ângulo da base do lado esquerdo do outro triângulo? É. O ângulo da base do lado direito é igual ao ângulo da base do lado direito do outro triângulo? É. Então já bateu uma condição. Ângulos iguais. O que falta? Os lados serem proporcionais. Então vamos ver se os lados são proporcionais. Do 10 para o 5, reduziu quantas vezes? Reduziu 2. Por quê? Porque 10 dividido por 2 dá 5. Da base aqui, do lado 8, que mede 8, para o lado 4, reduziu quantas vezes? 2. Porque 8 dividido por 2 dá 4. E agora do menor lado, que é 6, para o outro menor lado aqui, que é 3, reduziu quantas vezes? 2. Ele reduziu 2 vezes porque 6 dividido por 2 é 3. Então observe que eles tiveram a mesma redução em todos os lados. Se eu analisar do grandão para o pequeno, eu tenho que analisar no sentido da redução. A redução foi a mesma em todos os lados? Foi. Os ângulos são iguais? São. Então eles são semelhantes. Se eu analisar do pequeno para o grande, aí eu tenho que analisar a ampliação. Ou seja, o maior lado ele aumentou na mesma quantidade que os outros lados? Aumentou. Os ângulos são iguais? São. Então eles são semelhantes. Então esse é o conceito de semelhante. Agora eu vou dizer para vocês o conceito de congruência, tá? Eu vou escrever aqui
irei escrever aqui o conceito, né? Vou dar um pause e para não prolongar muito o vídeo, porque demora um pouco para escrever, aí depois eu retorno. Então, gente, o que é congruência? Quando fala congruência, é só você lembrar de igualdade. Pronto, acabou. É isso aí. É igualdade. Congruência é sinônimo de igualdade. E o que é a igualdade, a grosso modo? É tudo ser igual. Não pode ter nada diferente. Tudo tem que ser igual. Exatamente tudo. Então, ó, o lado maior desse triângulo é igual ao lado maior do outro? É. E isso dá para ver também na prática. Você consegue analisar só vendo, você já consegue analisar sem fazer cálculo. Porque é visual. Se você vê que as figuras são iguais, exatamente iguais, é porque elas se enquadram no caso de congruência. Então aqui, ó, o lado maior, mas vamos analisar assim tecnicamente. O lado maior desse triângulo é igual ao outro lado, o lado maior do outro triângulo? É. O segundo lado maior desse triângulo é igual ao segundo lado maior do outro triângulo? É. E o menor lado deste triângulo é igual ao menor lado do outro triângulo? É. O ângulo do lado esquerdo da base, que é o quadradinho que é 90 graus, é igual ao outro ângulo? Ao ângulo do lado esquerdo do outro triângulo? É igual, também é 90 graus. O ângulo do lado direito da base, que aqui é 30 graus, é igual ao ângulo do lado direito da base do outro triângulo? É, também é 30 graus. O ângulo superior deste triângulo aqui, que é 60 graus, é igual ao ângulo superior do outro triângulo? É, 60 graus. Tá vendo que é tudo igual, exatamente tudo igual, lados iguais, ângulos iguais? Isso se chama congruência. Então, tem uma pequena diferença. Na semelhança, eles são parecidos, têm o mesmo formato, têm os ângulos iguais, porém os lados não são iguais, são proporcionais. Agora, já que vocês já aprenderam a diferença entre congruência e igualdade, congruência e semelhança, agora nós vamos estudar os casos de congruência e semelhança. Então, os casos que vamos estudar aqui tanto serve para você determinar se ele é congruente ou semelhante, quando você tem algumas informações. Aqui eu dei todas as informações para vocês. Ó. Eu dei a medida dos lados, eu dei a medida dos ângulos, dei todas as informações. Mas vai ter situações que vocês não terão todas as informações. E aí vocês utilizarão técnicas matemáticas para poder dizer se aqueles triângulos são congruentes ou são semelhantes. Então, é essas técnicas que nós iremos estudar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Olha só. Vou apagar aqui. Se você se deparar com essa situação aqui, ó, quer ver? Vou desenhar esse triângulo aqui. Vamos supor que eu só fale a medida desse lado aqui, ó. 4, aqui 3. Deixa eu apagar, deixa eu usar a caneta aqui desse programa que é melhor. Vamos supor aqui. Aí eu quero saber se eles são congruentes, né? Existe uma chance porque eles têm o mesmo formato, o mesmo tamanho. Aí aqui eu falo que é 3. Aqui eu também falo que é 3. Aqui eu também falo que é um ângulo reto. Aqui eu também falo que é 4. Aqui também. Pronto. Aí eu pergunto a vocês, esse triângulo é congruente a esse? Até o momento, eu dei todas as informações para vocês. Eu teria que ter a medida desse lado, não é mesmo? Por quê? Porque congruência tem que ser igual em todas as situações. Além de saber a medida dos ângulos, eu teria que saber a medida dos ângulos também. Então é aí que entra as técnicas matemáticas. Com poucas informações, vocês serão capazes de determinar se os triângulos são congruentes ou se são semelhantes, entendeu? Então essa é a ideia do estudo de hoje. Eu vou colocar aqui os casos de semelhanças ou congruências, né?
Aí eu vou dar um pause e já volto. Porque se eu ficar escrevendo aqui, eu vou perder muito tempo. Então eu vou colocar os casos aqui. Então, gente, a primeira situação, o primeiro caso, é lado, lado, lado. Conhecido como LLL. É um caso, é uma situação que você só tem as informações dos lados. E aí você tem que dizer se ele é congruente ou semelhante. Por que eu coloquei aqui casos de congruência barra semelhança? Se eu disse que congruência é diferente de semelhança. É porque essas técnicas servem tanto para determinar se é congruente ou semelhante. Aí cabe você usar o bom senso e saber se você está lidando com uma situação de congruência ou semelhança. Se você vê que os triângulos têm um formato diferente, é porque ele está perguntando sobre a semelhança. Porque a congruência é quando eles são exatamente iguais. Então aqui eu vou dar uma situação aqui para vocês, ó. Não vou dar ângulo nenhum, só vou desenhar o triângulo e colocar os lados, que é essa situação que eu uso essa primeira técnica. Aí aqui eu falo que aqui é 4, aqui é 3 e aqui é 5. Aqui também 4, 3 e 5. Pronto. Aí você tem que analisar lado a lado, ó. Esse lado aqui é a mesma medida, é igual ao outro lado, ao lado correspondente do outro triângulo? É, 5, aqui é 5, aqui também é. Esse lado aqui o segundo maior lado desse triângulo é correspondente, é igual ao segundo maior lado do outro triângulo? É. O lado da base, que é 3, é igual ao lado da outra base? É. Todos os lados são iguais? São. Então eles são, nesse caso aqui, congruentes. Se tiver um lado diferente, aí não é. Não vai se enquadrar nesse caso aqui. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor esse caso aqui. Vou desenhar outro triângulo. Aqui eu vou chamar de triângulo A, tá? O caso A, o caso B e o caso C. Vamos supor que esse triângulo aqui tenha 5 aqui, 3,5 aqui e 4 aqui. Aí eu quero saber se esse triângulo aqui, esse caso C, é igual aos outros triângulos. Vamos ver. O lado maior dele é 5, desse triângulo também é 5. Então, por enquanto, está sendo igual. O outro lado, o segundo lado maior, aqui é 4, aqui também. Então, por enquanto, está igual. Agora, olha a base. Aqui é 3,5, 3,5. E aqui a base é 3. 3,5 é igual a 3? Claro que não. Então, esse triângulo aqui não se enquadra nessa técnica, né? Então, já posso dizer que esse triângulo não é congruente a esse, mesmo sem saber a medida dos ângulos. Agora, vamos para o segundo caso. Gente, o segundo caso é lado, ângulo, lado. É uma situação, vou colocar o 5 aqui, é uma situação que você só tem 3 informações. Você só tem a informação de um lado, depois de um ângulo e melhor dizendo, você tem informação de 2 lados, né? E entre esses 2 lados você tem um ângulo. Quando você se deparar com essa situação e tudo for igual, tudo se encaixar perfeitamente, é porque os triângulos são congruentes ou semelhantes, né? Então, vamos analisar esse caso aqui. Temos aqui a medida da base, 4. E temos uma medida de um outro lado e entre esses lados tem um ângulo. Tá vendo aqui? Esse ângulo aqui é de 60 graus. Aqui, a base também é igual. O ângulo também é igual. E o outro lado que está entre esse ângulo, né? Que são 2 lados e tem um ângulo entre esses lados, também é igual, ó. Então, nesse caso, eu posso dizer que os triângulos são congruentes, mesmo sem saber as informações desse lado, por exemplo. Eu não sei quanto mede esse lado, eu não sei quanto mede esse ângulo, nem esse. Mesmo sem saber essas informações, eu posso dizer que eles são congruentes, tá? Então, esse é o segundo caso. O professor tem que ser rigorosamente tudo igual? Sim. Por exemplo, se eu falasse que aqui, ó, quer ver?
Deixa eu apagar aqui. Se eu falasse que aqui fosse 3, eu posso dizer que eles são congruentes? Ah, ele tem esse lado igual, ele tem um ângulo igual, só esse lado aqui é diferente. Eu posso dizer que eles são congruentes? Não. Todos os lados, o lado de um extremo, o outro lado e o ângulo que está entre esses lados tem que ser iguais, tá? Ou proporcionais, no mínimo, proporcionais. Aí cabe a você usar o bom senso. Se você se tivesse deparando com figuras do mesmo formato, é porque ele quer saber se eles são congruentes. Se você se deparar com figuras que não têm o mesmo formato, então ele quer saber se essas figuras são semelhantes. Aliás, tem o mesmo formato, mas não tem o mesmo tamanho, né? Assim, vamos dizer assim. Então ele quer saber se essas figuras são semelhantes. Eu vou colocar um exemplo prático aqui. Vamos apagar aqui esses dois triângulos. Vou colocar um exemplo prático. Vou usar agora um exemplo de semelhança, tá? Para ficar mais claro aqui. Como essa técnica pode ser utilizada para semelhança também. Vamos colocar um exemplo aqui de semelhança. Olha agora. Aí aqui, mede 30. Aqui também. Aí aqui eu tenho um lado medindo 4. Aqui 8. Aqui eu tenho um lado medido 5. Aqui 10. Eu pergunto a vocês, esses triângulos são semelhantes? Eu quero saber se eles são semelhantes. Observe que eles não têm o mesmo tamanho, então eles não são iguais. Eles têm o mesmo formato, mas não têm o mesmo tamanho. Então eu quero saber se ele se enquadra nesse caso aqui, lado, ângulo, lado. Vamos ver. E do 4 para o 8 aumentou quantas vezes? 2. Então eu já sei que o outro lado tem que aumentar 2 vezes. Vamos ver. Do 5 para o 10 aumentou quantas vezes? 2. Opa, o mesmo, tem a mesma ampliação. E o ângulo? Tem que ser igual. Lembra lá que no caso de semelhança os ângulos são iguais e os lados proporcionais? Olha aí. Os lados são proporcionais e os ângulos são iguais. Ah, eu posso analisar do maior para o menor? Pode. Só que do maior para o menor você tem que usar o raciocínio de redução, né? De 10 para o 5, reduziu quantas vezes? 2. Do 8 para o 4, reduziu quantas vezes? 2. O ângulo que está entre esses lados é igual? É. Então, eles são semelhantes. Ah, se tiver alguma coisa aqui diferente. Não é. Por exemplo, se ao invés desse lado aqui, ele não medir 10, ele medir 15. Pergunta a vocês, são semelhantes? Não. Ah, mas aqui aumentou 2 vezes, mas aqui não aumentou 2 vezes, não. Aqui aumentaria 3 vezes. Do 5 para o 15, aumentou 3 vezes, então já não é semelhante. Porque eles não tiveram a mesma proporção. Então é isso. Esse segundo caso é desse jeito que analisa, tá? Agora vamos para o terceiro caso. Então, gente, o terceiro caso é ala, né? Ângulo, lado, ângulo. É uma situação que você tem dois ângulos e entre esses ângulos você tem um lado. E aí eu quero saber se eles são congruentes. Simples, né? Se for analisar um caso de congruência, basta verificar a igualdade, né? Se for um caso de semelhança, basta verificar a proporcionalidade. No caso aqui eu quero saber se eles são iguais. Finge que tem o mesmo tamanho, tá, gente? Que aqui é ruim de desenhar esse programa aqui. Quer dizer, eu que sou ruim, né? Não tenho ainda... Tô pegando a prática, né? Esse ângulo aqui, 50 graus. Olha aí, ângulo. Esse aqui também é de 50 graus do lado esquerdo. O lado também é 4. E o outro ângulo, né, que está do outro lado, do lado direito, também é 50 graus. Então, bateu esse ângulo aqui igual? Bateu. Bateu esse lado? Também. E esse também? Então, eles são congruentes. Simples assim.
Agora vamos analisar se fosse um caso de semelhança. Aí aqui fosse, eu vou chamar aqui de x, tá? Aqui também de x. E de x, só para não colocar o valor. E aqui fosse 3 e aqui 6. O ângulo é igual? É. Aqui. Ah, mas aqui você colocou x, não tem problema. Podia ser qualquer valor. Aqui é x. E aqui também é. Ó, os ângulos são iguais. Basta esse lado aqui ser proporcional, porque aqui eu quero saber se ele é semelhante. Vamos ver se ele tem a mesma ampliação. Do 3 para o 6. Aumentou quantas vezes? 2, né? Então vou dar uma... Porque aqui teria que ter uma medida de um outro lado, né? Supor que aqui seja 5, aqui 10. Para você comparar, né? Se ele ampliou, teve a mesma ampliação. Então daqui do 3 para o 6 aumentou 2 vezes. Do 5 para o 10 aumentou quantas vezes? 2. Ah, então eles são proporcionais. Entendeu? Então é assim que você tem que fazer. Se aqui fosse 5 e aqui 15, aí já não seria semelhante. Então entenderam, né, gente? Então, para analisar, se fosse um caso ala, ele teria que dar mais uma informação de um lado. Normalmente ele não vai pedir para analisar semelhança dando caso ala, né, que é ângulo lado ângulo, porque no caso de semelhança, você precisa ter informação de dois lados pelo menos. Mas se der, né, seria dessa forma que teria que analisar. Mesma ampliação em todos os lados? Semelhante. Ah, teve a mesma ampliação em dois lados e no outro não, hein? Não serve, tem que ser em todos os lados. Tá bom? Agora vamos para o quarto e último caso. Gente, o quarto e último caso é uma situação que você vai ter dois ângulos em um lado. E aí nós chamamos de LAOL. Ó, lado, ângulo, tá aqui, lado. Aí logo o ângulo que vem, que é adjacente ao lado, né? Ou seja, que é próximo ao lado, mas a palavra técnica que usa é adjacente. E o ângulo oposto ao lado. Qual lado você está analisando? O lado da base. Então, qual é o ângulo oposto ao lado? É o ângulo superior. Esse aqui. Tá vendo aí? É tudo igual, ó. Base igual a base. O ângulo adjacente à base é igual ao ângulo adjacente à base do outro triângulo. E o ângulo oposto à base é igual ao ângulo oposto da outra base. Pronto. Caiu no quarto caso. Então vamos resumir tudo isso aí. São 4 casos de congruência e semelhança. Para que servem essas técnicas matemáticas? Para você identificar os casos de congruência e semelhança sem saber todas as informações. Porque, teoricamente, você teria que ter todas as informações para decidir se ele é congruente ou se ele é semelhante. Ou seja, você teria que ter as informações dos lados e dos ângulos. Como a gente está falando de triângulo, seriam 3 ângulos internos e 3 lados. Porém, existem as técnicas matemáticas para você resolver uma questão dessa sem ter todas as informações. É para isso que serve esse estudo, tá? Então, eu vou apagar aqui e vou resumir o que nós estudamos. Então, gente, é fácil de memorizar, ó. Primeiro caso você lembra do lado, ó. Os lados tem que ser, todos os lados tem que ser iguais. Pronto, primeiro caso. LLL. Segundo caso. Ah, professor, lá no material o primeiro caso é um, o segundo caso é outro, diferente do que o senhor está passando. Tem problema? Não, não tem problema. O importante é você saber que existem essas técnicas. A ordem dos casos não importa, não. Mas eu vou numerar aqui para efeito de organização. Primeiro caso, lado, lado, lado. Segundo caso, lado. Aí você usa esse L ainda. Lado, ângulo, lado. Terceiro caso. Aí você ainda aproveita esse L para lembrar do outro, ó.
lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Aí, ao invés de usar esse L, você põe assim, ó, ângulo oposto ao lado. Que é, na verdade, o último caso que nós vimos, né? Mas eu disse aqui que é o terceiro. Não importa a ordem dos casos. O que importa é saber que eles existem e saber como utilizá-los. E o quarto caso, isso aqui é para efeito de memorização. O quarto caso é ala. Começa com A. Ala. Ângulo, lado, ângulo. Pronto. Acabou. São esses os casos. Com isso, vocês agora têm condições de resolver os exercícios, tá? Dos triângulos. São 4 exercícios perguntando a respeito de congruência e semelhança. O último exercício é sobre quadrilátero. Então, vamos lá nos 4 exercícios. Quando chegar no último exercício, aí eu explico, porque quadrilátero eu tenho pouca coisa para falar, porque, na verdade, o foco desse estudo são os triângulos, tá? Então, vamos lá nos exercícios. Deixa eu minimizar aqui. Ó, o número 1... Cadê? Vamos lá no número 1. O número 1 é um texto. E aí você tem que analisar as alternativas e marcar a correta. Está falando que existem alguns procedimentos que podem ser usados para descobrir se dois triângulos são semelhantes sem ter que analisar a proporcionalidade de todos os lados e ao mesmo tempo as medidas de todos os ângulos desse triângulo. Ou seja, são os casos que estudamos, as técnicas, né? Que você não precisa ter todas as informações para analisar. E aí ele está falando a respeito desses casos, analise a alternativa correta. Aí você tem que usar o bom senso, ó, para que dois triângulos sejam semelhantes. Tem que lembrar que semelhante é sinônimo de parecido. Basta que tenham 3 ângulos correspondentes congruentes. É isso que é semelhante? Foi isso que eu falei? Para ser semelhante tem que ter o quê? Todos os ângulos têm que ser iguais e os lados proporcionais. E os lados proporcionais. Não é só uma das informações. Então é e. Então você já analisa aí se a letra A está errada ou não. A B diz que para que dois triângulos sejam semelhantes, basta, é só isso. Basta que eles tenham 2 lados proporcionais e um lado congruente, em qualquer ordem. Será que é isso? Então ele está falando assim, ó. Basta que que tenham 2 lados proporcionais, então ele está falando assim, e um ângulo congruente, em qualquer ordem. Então podia ter assim, LLA. Por exemplo, existe esse caso aqui, nós estudamos LLA. Ele falou em qualquer ordem, ó. Então aí você já vê se está certo ou está errado. A letra C fala que para que dois triângulos sejam congruentes, basta que eles tenham os 3 lados correspondentes. Será? Nós estudamos esse caso aqui, L, L, L. Aí você analisa se estudamos ou não. Dois triângulos que possuem 2 lados correspondentes proporcionais não serão semelhantes em qualquer hipótese. Olha o que ele está dizendo. Então, se o triângulo tiver aqui 2 lados correspondentes, 2 lados iguais, L e LL, proporcional no caso, ele não vai ser semelhante, por exemplo, no LAU? Será? Aí você analisa. Será que nós estudamos esse caso? Aí você analisa se sim ou se não. E lembrando que é só uma resposta que está certa, né? 2 triângulos que possuem apenas 2 ângulos correspondentes congruentes não podem ser considerados semelhantes. Então, por exemplo, se eu falar que esse ângulo aqui, o ângulo de uma extremidade, e aí entre esses ângulos tiver um lado e o outro ângulo lá for igual, e não pode se aplicar o caso ala. É isso que a questão está dizendo aí, que a alternativa A está dizendo. Será que é verdade? E você analisa. Então vamos para número 2. A número 2 ele pede um cálculo. Aí você deve estar se perguntando, professor, o senhor não ensinou a calcular praticamente. Só ensinou o que é semelhante, o que é congruente. E agora? Na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que usar a lógica. Por quê? Porque olha só. Olha para esse triângulo e para esse. Eu pergunto a você, eles são iguais? Não, claro que eles não são iguais. Porque o tamanho é diferente. Então, o que ele quer que você use aqui? A semelhança. O que eu disse que é triângulo semelhante?
os lados são proporcionais. Então, ó, do 18 para o 36, aumentou quantas vezes? Hein? Aumentou quantas vezes? Aí você tem que fazer o cálculo. Se você analisar do pequeno para o maior. Mas você também pode analisar do maior para o pequeno. Se você analisar do maior para o pequeno, aí você tem que perguntar a base do 36 para o 18. Reduziu quantas vezes? Aí você vai ver o número lá. Ah, então esse 30 aqui, que é esse lado aqui, que é o lado aqui torto, né, inclinado, ele também vai ter que aumentar a quantidade de vezes que esse lado aumentou. E esse lado também vai ter que aumentar a quantidade de vezes que os outros lados aumentaram. Entendeu? Então aí você vai analisar e marcar a alternativa. Então, por exemplo, do 18 para o 36 aumentou quantas vezes? Você analisa. Do 30 para cá vai aumentar quantas vezes? A mesma quantidade de vezes. Então, se aqui no caso aumentar 3 vezes, aqui tem que aumentar 3 vezes. E aqui também. Entendeu? Então é assim que você vai resolver. Aí, número 3. Observe os triângulos da imagem a seguir e assinale a alternativa correta. Aí você tem que parar para pensar de novo, ó. Ele deu duas figuras do mesmo tamanho? Não. Então ele quer saber se eles são semelhantes. É isso que ele quer saber. Aí você tem que lembrar dos casos. Quais são os casos de semelhança? Tem o LLL, mas parece que não é uma situação do LLL, ó, porque não tem todos os lados. Tem o LAL, lado, ângulo e lado. Teria que ter dois lados, ó, já não tem. Tem o lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Será que se enquadra aqui? Ó, lado tem aqui. Ângulo tá aqui. E ângulo oposto ao lado. Se o lado está aqui na base, qual é o ângulo oposto a ele? O ângulo superior. Já não tem. Então, não é nenhum desses casos aqui. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Então, só restou esse caso aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo. Vamos ver se aplica, ó. Ângulo, lado e ângulo. Olha aí, ângulo, lado e ângulo, ângulo, lado e ângulo. Aí você tem que analisar e marcar qual a alternativa correta. Entendeu? É assim que faz. Então, por exemplo, a letra D está dizendo que os triângulos são congruentes. Claro que não é, né? Os triângulos não são congruentes. E se eles fossem congruentes, eles teriam o mesmo tamanho. Então é por aí que você já analisa. Ó. Você nem precisou, praticamente, já eliminou a letra D. Porque não está falando de congruência aqui, está falando de semelhança. 4. Número 4. Então vamos apagar aqui, né? 4. O número 4 ele quer saber a medida da altura do prédio. Um prédio ele é semelhante ao poste. Ele é semelhante por quê? Porque os dois têm o mesmo formato praticamente. Os dois estão na posição vertical. Porém, eles não têm o mesmo tamanho, mas são semelhantes. Então ele quer saber a medida da altura do prédio. Basta. Então você tem que analisar do pequeno para o maior. Porque aqui eu tenho todas as informações. Do 3 para o 5. Aumentou quantas vezes? Aí você me diz. Ao analisar quantas vezes do 3 para o 5 para o 15 aumentou, é a mesma coisa que a altura do poste vai aumentar. É a mesma quantidade de vezes que a altura do poste tem que aumentar para chegar na altura do prédio. Aí você vai marcar alguma alternativa dessa. É esse o cálculo. Então vamos dar um exemplo aqui prático. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu tirar aqui. Um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Gente, o exercício número 4 é idêntico a esse aqui. Ele dá uma base, que é 4.
ele dá esse lado aqui a altura de alguma coisa, vamos supor que aqui seja um prédio, e aqui aqui é um poste, aqui o prédio. Então ele dá a altura do poste, dá a sombra, né, que é a base, e ele quer saber a altura do prédio. Como é que vamos fazer isso? É só você analisar, do 4 para o 16, aumentou quantas vezes? Aumentou 4 vezes. Que 4 vezes 4 é 16. Então, quantas vezes esse lado aqui, que é a altura do, nesse exemplo aqui, a altura do poste, tem que aumentar para chegar aqui? 4 vezes. Então, a resposta é simplesmente essa conta aqui, ó. 8 vezes 4. Que seria 32 nesse meu exemplo aqui. É isso que você tem que fazer lá no número 4. Desse jeito aqui. Fácil, fácil. Você só vai analisar quantas vezes a sombra, a base aumentou em relação a outra base. Quantas vezes que foi? Como é que eu descubro se eu não souber que 4 vezes 4 é 16? Você divide 16 por 4. Divide uma base pela outra. Vai dar 4 do mesmo jeito, ó. Olha lá. Então, ali no exemplo, ele está falando que é 15, né? Ele está falando que a base do poste é 5, né? E a base do prédio é 15. Do 5 para o 15, aumentou quantas vezes? Aí você tem que ver. Quantas vezes aumentou? Então, a altura do poste vai aumentar a mesma quantidade para chegar na altura do prédio. Simples assim o cálculo, tá? Gente, voltando lá na questão 2. Então, a questão 4 todo mundo acha que entendeu, né? Questão 2. A questão 2, para explicar melhor, na questão 2 ele dá esse lado e dá esse lado aqui do triângulo pequeno. E também dá a base do triângulo grande, ele quer saber basicamente a altura aqui, né? Só que ele não dá a altura daqui. E agora, como é que vamos fazer? Esse daqui você faz por lógica, gente. Quer ver só? Da mesma forma que você fez no número 4, você vai fazer aqui, ó. Do 18 para o 36, aumentou quantas vezes? 2, não é isso? Então aqui tem que aumentar 2 vezes também. Então 30 vezes 2 é 60. Então aqui eu já sei que é 60, ó. Tá vendo? Aí agora que eu não sei esse lado. Mas preste atenção. Esse lado aqui, ele está entre 36 e 60. Ó. Ele está entre 36 e 60. Porque essa altura é com certeza maior que a base. Então, por exemplo, a letra D, a letra E já está fora. A letra D e a letra E não tem como ser a letra D e a letra E. Agora ele pode ser 48, 49 e 50. Aí você tem que analisar, ó. A proporção de aumento foi quanto? 2 vezes. Então, se eu analisar do grande para o pequeno, qual vai ser a proporção? 2 vezes. Vai reduzir 2 vezes. Então, para reduzir 2 vezes, ele tem que ser um número par. Entendeu? Então, a letra B também está fora. Então, ou é 48 ou é 50. E aí você tem que analisar qual das alternativas que vai ser a resposta. Ou é 48 ou é 50. Aí você analisa, que for 48 aqui vai ser 24. E se aqui for 50 aqui seria 25. E aí você tem que analisar qual que é. Mas é assim que você vai fazer o número 2, entendeu? Vamos lá então. Vamos para a próxima. A próxima seria a número 5. O número 5 está falando de quadrilátero. Eu vou dar algumas informações de quadrilátero porque na próxima semana é que nós estudaremos a fundo as propriedades do quadrilátero, dos quadriláteros, tá? Então eu vou dar algumas informações e com essas informações vocês já vão ser capazes de resolver a questão número 5. Tá? Vamos lá. Gente, a primeira informação que vocês têm que saber de quadrilátero. Tem gente que confunde com quadrado. Veja bem, quadrilátero é qualquer polígono de 4 lados. Qualquer polígono que tenha 4 lados é quadrilátero. Ah, o quadrado é quadrilátero? É.
Quadrado é um exemplo de um quadrilátero. Mas nem todo quadrilátero é quadrado. Preste atenção, nem todo quadrilátero é quadrado. Agora, todo quadrado é um quadrilátero. Quadrilátero, qualquer polígono. Polígono é figura. Figura de 4 lados. Quer ver só como tem mais de um quadrilátero? Bem fácil de perceber, ó. Vamos lá. O quadrado é um quadrilátero? É. O retângulo é um quadrilátero? É, porque ele tem 4 lados. Ah, tem mais outra figura? Tem. Já viu aquela figura que é conhecida como balão? Balãozinho? O balãozinho é um quadrilátero também, que é chamado de losango. Ó, 4 lados. Quadrado tem 4 lados, 4 vértices. Retângulo tem 4 lados, 4 vértices. O que é vértice? Vértice é esse ponto de encontro. É o cruzamento entre dois lados. Ó. Esse lado com esse dá esse vértice. Esse lado com esse dá esse. Esse lado com esse aqui dá esse vértice. E esse lado com esse aqui dá esse vértice. Mesma coisa aqui, ó. 4 vértices. 4 vértices, ó. O paralelogramo também é um quadrilátero. Ó. O paralelogramo como se fosse um quadrado torto. Ele também é um papel, né? Parece um papel aqui. Ele também é quadrilátero. Então você percebe que tem muitas figuras que são quadrilátero. O trapézio é um quadrilátero. Então quadrilátero é qualquer polígono de 4 lados, ó. Trapézio, quadrilátero. Então veja bem, quadrilátero não é a mesma coisa que quadrado. Quadrado é um exemplo de quadrilátero. Quadrilátero é qualquer polígono de 4 lados, tá? Não pode confundir. Então essas são as informações iniciais. Eu dei alguns exemplos aqui, ó. Quadrado. Aí o quadrado ele tem as propriedades próprias dele. Por exemplo, o quadrado tem 4 lados iguais, tem 4 ângulos iguais, tem 4 lados, 4 vértices. O retângulo tem 4 lados? Tem 4 lados, mas não tem 4 lados iguais. Ele tem uma altura igual a outra altura, ele tem o lado da base igual à base superior. Um exemplo rápido, né? O paralelogramo tem suas propriedades, aí tem que estudar cada um separadamente. Aí isso é só na outra semana. Mas com essas informações aqui, você já vai resolver a questão que está lá no seu exercício lá. Ó. Sobre a definição de quadriláteros, assinale a alternativa correta. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados? Sim. Até aqui está certo. E os lados opostos são paralelos? Nós generalizou. Quando ele fala quadrilátero, ele está falando de quadrado, ele está falando de retângulo, ele está falando de trapézio, ele está falando de losango, está falando de qualquer um desses. Então essa aqui você já sabe que está errado. Ó, letra B, todo quadrilátero é quadrado? Não, todo quadrado é quadrilátero. Todo quadrilátero não é quadrado, não. O retângulo é um exemplo de quadrilátero, entendeu? Quadrilátero é uma figura geométrica plana? Aí sim, poligonal e possui 4 lados? Parece que essa tá certa, né? Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados? Sim, todos os quadriláteros têm 4 lados. Aí ele generalizou, e 2 deles são paralelos. Não, nem todos. Você vê que o losango não é. Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados iguais? Todo quadrilátero tem 4 lados iguais, gente? Aí você tem que pensar. Eu já falei até lá do retângulo, porque o retângulo não tem 4 lados iguais. Ele tem 2 lados iguais. Todo quadrado tem 4 lados iguais. Agora, todo quadrilátero não. Então, essa daí, né? Finalizamos a nossa aula sobre congruência e semelhança de triângulos. E com essa aula você já vai ser capaz, com esse vídeo, você vai ser capaz de solucionar essas 5 questões, tá bom? Aí na outra aula, na aula de quarta-feira, nós corrigiremos essas questões, tá bom? E até a próxima, gente. Então, até o próximo encontro.